E logo em seguida, o senhor foi para o Corinthians, que se eu não me engano é o seu time do coração, quando o senhor era menor, não tenho certeza dessa informação, mas o senhor vai contar para a gente. E eu quero saber como que foi essa sensação e os dois lados da moeda, né? O senhor saiu do mais alto nível, era talvez o técnico mais badalado no momento, né, no futebol brasileiro, pelas conquistas que você falou do Atlético Paranaense, e foi para o Corinthians, um time de uma outra expressão, e acabou não tendo o mesmo sucesso lá. Queria saber quais foram os principais motivos que o senhor enxergou para esse insucesso, ou se podemos dizer assim, e como que foi a sensação de treinar, de estar no time que você era torcedor? Primeiro que eu nunca fui torcedor do Corinthians, né? Se teve até uma reportagem, né, que se entrevistou meu pai, né, falando que ele tinha um carinho muito grande pelo Corinthians, porque ele no rádio acompanhava o Corinthians. Realmente meu pai tem um carinho com o Corinthians muito grande, mas é pouco provável que um menino que nasça no interior do Rio Grande do Sul, né, não vá torcer para Grêmio ou para Inter, né, para uma das duas equipes. Então, o meu primeiro clube de coração foi um desses dois. Né? Não posso falar qual que é, porque senão a gente sabe que a polarização hoje ela é terrível. Mas é um sentimento que é genuíno, que nos liga primeiramente com o esporte, com o futebol. E o carinho que eu tenho hoje, principalmente, é pelo reconhecimento, a gratidão que o Atlético Paranaense, né, por tudo que o Atlético Paranaense me proporcionou e pela empatia que eu gerei com o torcedor. Então, hoje eu tenho uma relação muito próxima com o Atlético Paranaense, muito mais com o meu time de infância do que com qualquer outro clube. Eu penso que o primeiro passo, né, da minha ida para o Corinthians foi sim uma decisão emocional, porque é um dos principais clubes do mundo, junto com outros clubes que já foram campeões mundiais, que tem mais de 30 milhões de torcedores. Então é uma nação, é um clube que tem um país na sua torcida. E quando fui convidado pelo Corinthians, eu não pensei muito, porque me cativou a ideia de treinar um clube dessa magnitude. Lógico que as questões do dar certo ou dar errado, elas estão muito associadas à expectativa. O momento que eu fui contactado pelo Corinthians era um momento onde a opinião pública, e quando eu falo opinião pública é a imprensa, fomentava a ideia na torcida, que reivindicava que o Corinthians tinha que proporcionar um outro tipo de jogo, muito comparado com o que o Flamengo fazia e com o que o próprio Atlético Paranaense fazia. Então, quando você cria uma expectativa muito grande, você desconsidera que esse processo de construção ele leva tempo, ou tem alguns fatores importantes que devem acontecer para que ele tenha sucesso. O Flamengo, por exemplo, formou um time repleto de jogadores selecionáveis, com capacidade de seleção brasileira, né, e que levaram um certo tempo também para construir uma ideia que veio através de um treinador que veio de fora, uma ideia construída no mínimo 2 anos antes já, porque muitos jogadores já eram remanescentes de anos anteriores, mas que teve seu ápice no treinador que veio de fora, para consolidar o que consolidou. E o Atlético Paranaense também, num time que levou tempo, levou alguns anos para formar aquela equipe vencedora, também com jogadores vindo da sua base, que não eram conhecidos, e com capacidade técnica de jogadores selecionáveis. Porque naquele momento, mesmo que ainda não convocados, o Atlético Paranaense tinha um Bruno Guimarães, tinha um Renan Lodge, tinha um Santos, que são jogadores que, falando agora porque estão atualmente convocados, são convocados mais frequentemente, mas tinham jogadores que já tinham passado por esse processo, como o Lúcio Gonzalez, como o Marco Ruben, como outros tantos ali, né? Nicão, Marcelo Cirino, o Thiago Heleno, o Jonathan, né? Caras que o Wellington, com a formação de São Paulo, de Vasco, caras que já foram vencedores em outro nível, que foram importantes para passar isso tudo. Então, eu estou fazendo essa consideração porque se criou a expectativa que o Thiago Nunes chegaria no Corinthians e da noite para o dia o Corinthians passaria a jogar magicamente o futebol propositivo, de velocidade, com transições, com capacidade de ser diferente o tempo todo. Sendo que existia uma cultura prévia de muitos anos enraizada lá, sabe? Então, tudo é um processo. Tudo você tem que fazer didaticamente uma construção passo a passo. Primeiro você tem que criar uma cultura nos jogadores de tentarem ser jogadores que ficam mais tempo com a bola que o adversário. Para isso você tem que gerar neles uma capacidade e um encorajamento para que eles tenham a exposição como primeiro passo, perder o medo de errar.
O segundo, você tem que tentar criar um jogo posicional para que os atletas tenham a visão de como é jogar em posições mais avançadas dentro do campo. O terceiro passo é você encontrar as associações e as pequenas sociedades dentro do campo, que os jogadores possam criar mobilidade e as trocas posicionais entre eles. E o quarto passo, se é que dá para considerar dessa maneira, é você conseguir que essa equipe tão entrosada consiga criar cenários tão diferentes dentro do campo que fujam ao controle exatamente do treinador, aquela equipe que dá liga. E isso tudo tendo que encontrar dentro do próprio clube jogadores com essa característica, com esse perfil emocional e também que venham da categoria de base e também que venham de fora do mercado, num clube que tem uma visibilidade gigantesca e que o resultado tem que ser imediato. Então, eu não considero erros, mas algumas questões que eu teria pensado melhor seria justamente o meu idealismo em achar que era possível construir algo a médio e longo prazo num clube dessa magnitude, tendo a paciência da opinião pública e do seu torcedor e internamente da sua própria direção, para que essas coisas acontecessem. Estou falando isso tudo, Caio, porque nada acontece do dia para a noite. Tudo leva tempo, leva processo, leva a construção de ideias e que muitas vezes elas maduram e ficam prontas na mão de alguém que chegou logo. Mas o treinador chegou agora há 4 meses, 5 meses, deu certo. Mas isso já aconteceu há 2, 3 anos que vem se constituindo para que acontecesse, sabe? Então, e o time do tamanho do Corinthians é um clube que tem que estar disputando pela expectativa entre primeiro e segundo sempre. Né? E em 2018 já tinha sido o 13º do Brasileiro, em 2019 já tinha sido o 8º, esse ano, né, não vai ser campeão de novo do Brasileiro. Então, são comportamentos que não são do dia para a noite, né? Os resultados já vêm acontecendo há algum tempo e é um padrão. Para você se mudar esse padrão, você tem que ter um entendimento muito grande, muito mais amplo do que simplesmente chegar lá e dizer, vou mudar. O meu papel foi tentar mudar realmente, quebrar amarras, quebrar alguns paradigmas, trazer jogadores que tivessem na sua qualidade técnica, na relação com a bola, né, o seu principal trato, às vezes não tendo a melhor condição atlética ou competitiva, fazer um primeiro passo para tentar mudar a cultura enraizada de muitos anos e que também foi interrompido esse processo porque o resultado a curto prazo não veio e a gente sabe que no Brasil isso é normal.